Série Fome e Pobreza no Brasil. Episódio 3. A produção de alimentos no Brasil. O que é insegurança alimentar leve, moderada e grave? Insegurança alimentar leve é quando a família não tem certeza se vai conseguir ter acesso a alimentos no futuro e quando a qualidade da comida que eles têm já não é boa. A moderada é quando a família tem uma quantidade restrita de alimentos, ou seja, tem menos comida do que o satisfatório. E a grave é a privação severa no consumo de alimentos. Tema 2. Fome e a produção de alimentos no Brasil. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos. Uma semana antes do presidente Bolsonaro dar essa entrevista, o IBGE publicou dados de uma pesquisa mostrando que mais de 10 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, estão passando fome. Mas se o Brasil alimenta grande parte do mundo, como existem tantos brasileiros passando fome? Uma pesquisa divulgada em setembro de 2020 pela POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares e que se refere a 2017 e 2018, identificou que nos últimos 15 anos o Brasil alcançou uma das taxas mais baixas de pessoas que comem uma quantidade satisfatória. E isso foi pouco tempo depois do Brasil sair do mapa da fome. E durante a pesquisa, cerca de 10,3 milhões de brasileiros passavam fome, e isso não inclui os moradores de rua. Ou seja, o número aumentaria muito contando com eles, sendo que a maior taxa de pessoas que passam fome vem das áreas rurais, contraditório porque a maioria dos alimentos vem de lá. Um dos maiores motivos do Brasil exportar tanto e no mesmo tempo ter tanto brasileiro passando fome é o valor do dólar, que está muito valorizado. Isso faz com que os grandes agrícolas prefiram vender para fora do Brasil, para que eles lucrem mais. Tema 3. Raio-X da produção de alimentos no Brasil. Diferente do que o presidente falou, o Brasil não é o principal produtor de alimentos do planeta. O Brasil ocupa o 3º lugar, perdendo da China e dos Estados Unidos. E segundo a ABIA, que é a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, o Brasil exportou comida para mais de 180 países em 2019. E tudo isso movimentou 34,1 bilhões de dólares. A maior parte disso foi para a Ásia, ou seja, 36,8%, principalmente para a China. O Brasil é o 2º exportador mundial de alimentos industrializados em volume e 5º em valor. Somos o 1º produtor e exportador de suco de laranja em todo o mundo. Também somos o 2º exportador mundial de café solúvel, o 2º produtor e o 1º exportador mundial de açúcar e carne bovina. E também somos o 2º produtor mundial de bombons e doces.